Tem pessoas que pensam que porque alguém morreu de uma maneira mais violenta é porque tinha mais pecado do que as outras, não é isso? E acha que o servo de Deus, ele só tem que... o pastorzinho morreu sentadinho no altar. Não é assim que funciona. Oi, povo santo, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Eu estou bem. Como eu já falei para vocês, não vai parar o devocional, mas se eu não fizer todos os dias, é porque minha vida tá muito corrida. Quando der para eu vir aqui falar, eu falo, tá bom? Mas sempre vamos estar aqui sim. Então, hoje nós vamos aqui para o Evangelho de Lucas, que está em Lucas 13, que diz assim, ó: a mortandade dos galileus e a queda da torre de Siloé. Olha o que diz assim, ó: e naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturou com os seus sacrifícios. E respondendo Jesus disse-lhe: cuidai vós, que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas? Não, vos digo. Jesus disse não, né? Aí ele diz: vos digo, antes, se vos não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que terão mais culpados do que todos quantos homens que habitam em Jerusalém? Não, vos digo, não arrepender de todos de igual modo perecereis. Então Jesus está deixando claro aqui sobre o que? Sobre o arrependimento, porque muitas pessoas ali pensou que, porque o que foi que Pilatos fez? Coisas de gente perversa. Só que Jesus está deixando claro ali que aqueles homens aqui, ó, não tiveram mais pecados, e sobre aqueles outros do que aqueles que ainda estão vivos, para poder morrer daquela morte. Aí fica assim, os discípulos. Quantos cristãos hoje que tem aí, vai se comparar com Pedro, Tiago, João, Paulo? Não chega nem os pés. E quantos que hoje morreram, né, da maneira de que ficou velho, morreu velhinho, crente velho. Mas isso faz dele um salvo mais do que aquele, os discípulos de Jesus? Isso aqui Jesus está falando de arrependimento, que não importa a maneira como vai se morrer, o que importa é para onde você vai. Nós vamos depois da morte. Tem pessoas que vão para enterro de pessoas crentes e dizem: oh, fulano estava parecendo que estava dormindo e estava como? Acordado? Quantos cristãos morrem de acidente de carro, de outras mortes, e o caixão não pode nem abrir, e aquilo ali a pessoa leva para aquilo? Meu Deus, por que Deus permitiu? Como é que... Gente, lá em Isaías, o Senhor está falando, usando o profeta: o justo é levado antes que venha, ninguém atenta para aquilo. Quer ver? Vou ler aqui Isaías, que diz aqui, ó, Isaías 57. Perece o justo, e não há quem considere isto em seu coração. Os homens compassivos são retirados sem que alguém considere que o justo é levado antes que venha o mal. Mas depois tem que entender, ler tudo para entender o contexto, o que é que está se falando. Não é porque a pessoa tenha mais pecado de que outra pessoa, de que os outros que estão vivos. São consequências, mas Jesus está deixando claro aqui, ó. E respondendo Jesus disse-lhe: cuidai vós, que estes galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido estas coisas. Vocês acham que eles eram mais pecadores do que os outros porque padeceu isso? Porque teve o sangue misturado com sangue de sacrifício? Porque aquela torre caiu em cima e tal e tal? Não. Jesus está dizendo: eu vou dizer para vocês que se vocês não se arrependerem de tais coisas, vai dar no mesmo. Jesus está dizendo: se não se arrepender, vão perecer todos de modo igual. É inferno. Não é assim porque um morreu assim, o outro morreu assim. Não.
tem que ter um arrependimento. Jesus está falando aqui literalmente do arrependimento, do quebrantamento de coração. E muitas pessoas acham, julgam, até aqui na plataforma a gente vê como pessoas falam: ai, fulano morreu assim porque não aceitou Jesus. Fulano, você viu como fulano morreu? Viu porque aconteceu isso, aconteceu aquilo? Você não sabe se a pessoa está arrependido. Você não sabe, e muitas vezes aquele que diz assim: ai, olha, serva do Senhor, Deus ainda afirma que Deus o recebeu e a recebeu na sua glória. Como você pode afirmar isso? Nós não podemos afirmar nada. Eu mesmo, a pessoa, se é um padre, vai fazer o quê no dia do velório, né? O padre reza a missa e tal, porque é católico. Se é um pastor, vai lá, faz, mas ninguém tem o direito de dizer: está com Cristo, está no seio de Abraão, como a gente também não vai abrir a boca para dizer que está no inferno. Nós sabemos sim que a pessoa que morre no pecado, como Jesus está dizendo aqui, o Senhor Jesus: se vocês acham que eles, porque morreram dessa maneira aí, teve sangue misturado, torre caiu por cima e tal, vocês acham que eles eram mais pecadores do que vocês? Do que os outros? Não. Eu vos digo, se vocês não se arrependerem, vão sofrer o mesmo dano dos outros. Entendeu? Jesus quis dizer que não tem a distinção. Deus, ele é justo. Ele não é injusto, ele vai fazer justiça. É por isso que eu sempre falo, já comentei isso em vários vídeos meus: se a pessoa pode ser o pior bandido, o pior periculoso, se ele for acusado de uma coisa que ele não fez, Deus vai fazer justiça. Já vi um ditado que diz: por causa de um todos pagam, mas não é assim que funciona nas coisas de Deus. Aquele ali vai pagar pelo que ele fez. Mas pelo que ele não fez, quem vai pagar é o outro. Se o que todo mundo está achando que é inocente jogou a culpa para cima daquele outro porque já tem a índole ruim, já pratica isso, não, vamos jogar a culpa em cima dele. Vocês viram o que aconteceu com Jesus? Né? Crucifica ele, solta Barrabás. Barrabás é inocente, Jesus é o culpado. Mas depois vocês viram o resultado. Nós vimos o resultado que está aqui até hoje. O inferno, a derrota do inferno e a salvação, a graça. Então não julgue, né, as pessoas por causa da maneira que ela morre, da maneira que ela está indo embora, porque está doente, não é servo de Deus, porque se fosse servo de Deus não estava doente, se fosse não. Jesus está falando de arrependimento, não importa. Todos os dias nós temos que se arrepender. Todos os dias a gente erra, todos os dias a gente peca. Fulano é crente, fez isso, fulano é crente, fez aquilo. Não, todos os dias. Agora é diferente de conviver na prática daquilo ali. Mas nós temos Cristo como nosso advogado. Você errou, pecou, eu pequei, eu errei, dobra o joelho, pede a Deus: me perdoe, eu não vou mais fazer isso, Senhor, me ajude, eu preciso de forças. Mas não achar que porque fulano morreu de tal maneira, não, que ele foi condenado e tinha mais pecado do que o outro que não tem, que acha que não tem. Tá bom? Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo. Tchau!